Que interessante. Vocês, mortais, realmente têm uma obsessão curiosa. Mas eu me pergunto, quando foi que os vilões deixaram de ser vilões? Quando foi que criaturas desprezíveis, orgulhosas e cruéis começaram a ser tratadas como heróis incompreendidos? Talvez o melhor exemplo disso seja um certo príncipe. Um inseto orgulhoso que ousou compartilhar o mesmo campo de batalha que eu. Mas antes de tudo, vamos para a vinheta. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Vamos voltar ao começo. Antes das lágrimas, antes da família, antes dessa patética redenção, Vegeta era exatamente o que um verdadeiro vilão deveria ser. Cruel, orgulhoso, implacável, um assassino que exterminava planetas sem hesitar, um guerreiro que não sentia culpa nem compaixão. Ele não queria salvar ninguém. Ele queria poder, domínio, superioridade absoluta. Ah, como eu apreciava isso! Ele era um reflexo perfeito do império que eu governava. Um instrumento de destruição movido apenas por ego e ambição. Mas então, ele encontrou Goku. Posso saber por que motivo veio até aqui, Kakaroto? Espero que não diga as mesmas asneiras que os outros, porque nunca irá nos vencer. Na Terra, Vegeta experimentou algo que jamais havia sentido. A derrota. Não apenas física, mas moral. Um príncipe superado por um guerreiro de classe baixa. Que ridículo! E foi ali que a corrupção começou. Não a corrupção da maldade, mas da fraqueza. Ele começou a questionar, a sentir, a duvidar de sua própria superioridade. E isso, meus caros, é o primeiro passo para deixar de ser um verdadeiro vilão. Em Namekusei, eu mesmo tive o prazer de esmagar aquele orgulho. Lembro perfeitamente aquele olhar, aquele desespero, aquele momento em que Vegeta chorou. Sim, o príncipe dos Saiyajins chorando como um miserável, implorando por justiça, falando sobre seu povo, sobre vingança, sobre mim. Ah, que momento delicioso! Ali, Vegeta deixou de ser apenas um vilão. Ele se tornou algo pior, um ser dividido, preso entre o ódio e a necessidade de aprovação. Depois disso, Vegeta permaneceu na Terra. Curioso, não? Um conquistador, vivendo entre aqueles que deveria desprezar. E então, ele começou a fazer algo absolutamente repugnante. Ajudar, lutar ao lado dos outros, proteger, formar laços, até mesmo se reproduzir. Bulma, que escolha peculiar, mas ainda assim, ele mantinha sua essência. Ou pelo menos, era o que ele queria acreditar. E então chegamos ao momento em que ele quase restaurou sua dignidade. O controle mental de Babidi, um atalho para o poder. Mas Vegeta não foi controlado completamente. Não, ele aceitou aquilo, por vontade própria. Tudo por um único motivo, lutar contra Goku. Finalmente o velho Vegeta estava de volta. Frio, cruel, disposto a matar inocentes por puro prazer. Por um breve instante, ele voltou a ser digno de respeito. E então, eles lutaram. Não como aliados, não como amigos, mas como verdadeiros rivais. Vegeta não queria salvar o mundo. Ele não se importava com Majin Buu. Ele só queria vencer Goku, provar que ainda era superior. Mas no fundo, ele já sabia que ele já havia perdido.
Não naquela luta, mas dentro de si, por se deixar controlar, mesmo que não por completo. E então veio o momento mais trágico, ou mais patético. Vegeta fez o impensável. Ele se sacrificou, não por orgulho, não por poder, mas pelos outros, pela Terra, pela sua família, pela Bulma, pelo seu filho. Veja só no que ele se tornou. Um príncipe guerreiro transformado em um protetor. Um vilão transformado em herói. E tudo isso por causa de sentimentos tolos. Vegeta é muito orgulhoso. E esta é a primeira vez em sua vida que ele está lutando pelos outros. Com isso, ele conquistou o meu respeito. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. Mas o golpe final veio depois. Quando Vegeta finalmente admitiu que Goku era melhor. Que humilhação absoluta. Reconhecer inferioridade. Aceitar limites. Isso é o oposto do que define um verdadeiro vilão. E como se não bastasse, ele fez algo ainda mais absurdo. Ele escolheu a paz. Recusou treinar constantemente com Goku. Recusou viver apenas pela batalha. E tudo isso para cuidar de Bulma, que estava grávida. Um príncipe Saiyajin trocando guerra por paternidade. Então, voltamos à pergunta inicial. Quando foi que os vilões deixaram de ser malignos? A resposta é simples. Quando começaram a sentir, quando começaram a amar, quando começaram a se importar, quando trocaram poder por conexão, quando trocaram medo por aceitação. Vegeta não foi derrotado por Goku, nem por mim, nem por qualquer inimigo. Ele foi derrotado pela própria evolução. E talvez é isso que vocês chamam de desenvolvimento. Patético, mas fascinante, eu admito. Mas não se enganem, ainda existem seres que nunca irão se curvar a isso. Seres que não precisam de redenção, nem de aprovação, nem de sentimentos. Seres como eu. Vocês fizeram das suas, garotos. Arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. O Imperador do Universo vai se despedindo por aqui. E se vocês não quiserem virar poeira cósmica, deixem o like.